Fala pessoal, tudo tranquilo? Para quem tá chegando agora, meu nome é Thiago e este aqui é o podcast Crítica Marxista. No episódio de hoje, a gente vai dar sequência àquela minha conversa com o ChatGPT sobre as diferenças entre a economia tradicional e a crítica da economia política. Para quem não se lembra, no episódio anterior, os questionamentos que eu fiz foram centrados na visão da ala mais ortodoxa da economia tradicional contra a ala mais heterodoxa. Então a gente ficou basicamente no reino da economia tradicional. Na última questão, eu até chamei a atenção que o chat, traduzindo o que ele entende pela corrente mais heterodoxa da economia tradicional, apresentou uma postura mais crítica, utilizando até alguns termos que vulgarmente são considerados como termos marxistas. E nessa linha eu adiantei que quando eu questionei o chat sobre a crítica da economia política, ele se mostrou muito descalibrado. E o que eu acho interessante nisso é que essa confusão reflete uma confusão real que aparece nos economistas que adotam uma postura mais crítica. E quando eu falo em postura mais crítica, estou falando numa crítica que pode ser bem leve. E tem muitos economistas que fazem uma crítica bem leve e acham que são marxistas ou que têm uma influência marxista. E isso no Brasil e no mundo, isso não é um privilégio nosso. Mas antes da gente avançar nisso, deixa eu primeiro relatar como foi minha primeira aproximação ao chat quanto à crítica da economia política. Para começar a conversa, como eu imaginei que a gente realmente ia ter problemas, eu comecei fazendo um teste mais elementar. Para isso, eu pedi que o chat definisse o que ele entende por crítica da economia política. O que ele respondeu dizendo que, abre aspas, a crítica da economia política é uma corrente de pensamento econômico e social que se originou a partir das obras de Karl Marx e seus seguidores. Ela, a crítica da economia política, se propõe a analisar e questionar as relações sociais, políticas e econômicas do sistema capitalista, buscando entender como ele funciona e quais são suas contradições internas. Bom, até aí não dá para reclamar muito. A resposta começa relativamente ok. Mas quando ele vai desdobrar isso, a gente já começa a perceber os traços da confusão. Depois desse trecho que eu narrei, ele aponta aqui, abrindo aspas de novo, a crítica da economia política parte do pressuposto de que a economia é mais uma atividade social que envolve relações de poder, e não apenas um conjunto neutro de leis econômicas. O problema aí é que a expressão relações de poder é uma expressão completamente vazia de conteúdo. Não seria nada surpreendente se um economista ortodoxo falasse em relações de poder. É inclusive um termo bem comum dentro da tradição weberiana, por exemplo. A confusão também se manteria se ele falasse em antagonismos de interesses ou coisas do tipo, no lugar de relações de poder. Mas voltando ainda à definição do chat. Abre aspas de novo. A crítica da economia política procura analisar as condições sociais, políticas e históricas que moldam o sistema econômico e as relações entre os diferentes agentes econômicos. Aí aqui já começou a fazer falta a expressão forças produtivas, relações de produção. Aí ele adiciona que a crítica da economia política também se propõe a examinar as contradições inerentes ao sistema capitalista, como a desigualdade social, a exploração do trabalho e a concentração de poder econômico e político nas mãos de uma minoria privilegiada. Ela, a crítica da economia política, busca compreender como as contradições afetam a dinâmica econômica e as relações sociais e políticas em geral. Esse trecho é legal para a gente ver que quando no episódio passado eu disse que o nosso foco não estaria na argumentação do chat, mas nas expressões e temas que ele apresenta, eu não estava sendo zeloso demais. Dá para ver claramente que ele faz uma mistureba meio louca de temas que são mais comuns entre pessoas que têm ligação com algumas das vertentes que a gente está analisando. E essa ligação pode ser bem frouxa mesmo. Eu diria até que essa última parte da resposta ficou com um tom bem juvenil. E infelizmente eu acho que há uma quantidade nada desprezível de textos humanos que são responsáveis por essa má calibragem do chat. Porque veja, hoje o chat GPT ele é muito bom em expressar de forma eloquente coisas que ele absorve dos textos, dos materiais que calibraram ele. Mas dando sequência então à conversa,
Eu pedi para o chat citar 10 pensadores contemporâneos ligados à crítica da economia política. Eu esperava com isso identificar em que fonte ele bebeu para construir essa resposta. O primeiro pensador que ele citou, que é um pensador nada surpreendente, é o David Harvey. Até aí tudo bem, a gente pode discordar bastante do Harvey, mas a relação dele com a crítica da economia política é inegável. Mas na sequência, ele cita, por exemplo, o Piketty. Ele cita também o Yanis Varoufakis, enfim. Nesse grupo aí, tem até alguns dos economistas que entram naquela situação que eu falei, que eles fazem uma crítica bem leve, mas eles acabam também achando que eles são marxistas ou que têm uma influência marxista. Alguns deles, por exemplo, não é o caso do Piketty, mas acaba aparecendo aí. Então, o chat está se referindo a pensadores que são críticos ao sistema, mas que intelectualmente eles estão muito mais aderidos à economia tradicional. E os outros nomes também refletem essa confusão, então eu não vou nem ficar citando aqui os 10 nomes que ele citou. Mesmo vendo que ele estava bem descalibrado, eu tentei fazer para ele as mesmas questões que havia feito no episódio passado. Mas as respostas foram tão ruins que eu achei até melhor tentar mudar um pouco o rumo da conversa. Para isso, eu pedi para ele restringir o campo da crítica da economia política aos seguintes pensadores: ao Andrew Kleiman, ao Michael Roberts, ao Guglielmo Carchedi, ao Robert Kurz e ao Moshe Postone. E só para registrar, eu acabei escolhendo esses nomes meio que de forma aleatória. Foram os primeiros nomes que vieram na minha cabeça quando eu estava lá digitando para ele. Assim, obviamente que eu comecei com autores que eu gosto bastante e estendi a outros autores que são relevantes dentro da crítica da economia política. Aí, a partir disso, eu fiz o mesmo pedido com o qual eu abri o episódio passado. Para quem não se lembra, eu comecei o episódio passado pedindo para o chat indicar medidas para se gerar o aquecimento da economia. Dessa vez ele começou a resposta advertindo que esses autores pensam de forma distinta, o que é verdade. Mas a primeira medida que ele indica é a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, o que, entre aspas, pode aumentar o nível de emprego e, consequentemente, a renda disponível da população. Aí eu já comecei achando a resposta estranha. Eu não acho que nenhum dos pensadores que eu mencionei responderia essa questão dessa forma tão simplória. Mas por hora a gente ignora isso e façamos o mesmo trabalho que eu fiz no episódio passado. Vamos apenas analisar os temas que o chat está trazendo para o debate. De cara a gente pode dizer que a redução da jornada é um tema novo em relação ao episódio passado. E ainda que isso não apareça claramente na resposta do chat, é algo que nos remete ao desenvolvimento das forças produtivas. Então a gente começa a sair daquele ambiente econômico em que só se fala em Estado e em dinheiro. Já o segundo ponto apareceu também no episódio passado, que é investimentos públicos em infraestrutura, como transporte, energia e comunicações, para impulsionar a economia e gerar empregos. Isso aí que eu acabei de falar está entre aspas, é a resposta do chat. O terceiro ponto também não é uma novidade, ainda que tenha ganhado uma redação nova. Nas palavras do chat, regulação mais rígida dos mercados financeiros para evitar a especulação, o endividamento excessivo, que podem gerar crises econômicas. Então, assim, curiosamente, lembrando que no episódio sobre a crise financeira, que eu acho que é o primeiro episódio que eu postei no formato de podcast, eu discuti um texto do Robert em que ele se colocou explicitamente a favor da estatização dos bancos, justamente porque ele acredita que a regulamentação não funciona. Então, assim, o chat está muito descalibrado. E de novo, o chat avisou que os autores pensam diferente. Só que eu não conheço nenhum desses autores que eu mencionei que daria uma resposta, vamos regulamentar o mercado financeiro. Seguindo agora para o quarto ponto, o chat colocou, entre aspas, controle democrático dos meios de produção e distribuição a fim de garantir a justiça social e econômica e reduzir a desigualdade. Ignorando esse tom meio clichê, mas novamente a gente é lembrado de que a economia é composta também por uma esfera produtiva, que é inclusive fundamental para se alcançar melhores condições. E finalmente, o quinto ponto é um ponto também repetido.
Ele coloca que a implementação de políticas redistributivas, como impostos progressivos para reduzir a concentração de renda e a desigualdade. Mas a moral da história, pelo menos até aqui, é que a minha tentativa de calibragem teve um resultado bem mais ou menos. E os mais atentos já devem ter tido uma ideia do porquê. Além das limitações da ferramenta, o problema também está na pergunta que eu fiz. A preocupação com o aquecimento da economia é muito mais uma preocupação da economia tradicional do que da crítica da economia política. Ou melhor, na crítica da economia política seria uma preocupação secundária, justamente porque a tônica está de que não dá para extrair melhorias muito significativas dentro do contexto capitalista. Então a gente deve reconhecer que essa questão demanda uma flexibilidade na construção da resposta que está ainda muito além do poder de processamento do chat, né? E isso também era meio que um objetivo oculto dessa série, que é demonstrar os limites da ferramenta hoje, porque uma discussão que a gente ainda deve fazer por aqui, toda aquela discussão de o chat vai eliminar postos de trabalho, enfim. É importante a gente ressaltar que o chat ele traz uma eloquência, ele traz respostas eloquentes, mas essa flexibilidade para absorver um conteúdo existente e apresentar respostas novas ou adaptar esse conteúdo para um contexto um pouco diferente, ainda está para além das capacidades dele. Mas como o outro questionamento que eu fiz no episódio passado já é mais aderente ao campo da crítica da economia política, eu resolvi também fazer esse questionamento ao chat. Então eu pedi para o chat indicar como os autores ligados à tradição da crítica da economia política estão vendo a conjuntura econômica contemporânea. E como era esperado, a resposta de fato foi melhor. Mas para efeito de comparação, eu lembro que quando eu perguntei para o chat, sobre como os economistas ortodoxos viam o quadro econômico contemporâneo, o chat indicou que eles estão preocupados com a desaceleração do crescimento econômico global, com o endividamento excessivo dos países, com o aumento do protecionismo comercial, com a questão previdenciária e com a desigualdade social. Já segundo o chat, os economistas heterodoxos estavam preocupados com a desigualdade social, com a concentração do poder econômico, com a crise ambiental, com políticas públicas para o aumento do bem-estar e com a financiarização da economia. Um ponto que eu não destaquei no episódio passado, mas que diante do que a gente vai ver na sequência é no mínimo curioso, é o fato de que essas respostas são compostas por uma enumeração de pontos sem necessariamente ter uma conexão entre elas. Ou pelo menos na resposta do chat não fica claro que há uma conexão. Agora, quanto aos economistas ligados à tradição da crítica da economia política, o chat começou indicando que eles tendem a ver a conjuntura econômica contemporânea como marcada por uma crise estrutural do capitalismo. Eles argumentam que as crises cíclicas do capitalismo, que historicamente eram vistas como anomalias, agora são vistas como sintomas de uma crise mais profunda que afeta todo o sistema econômico. O chat continua dizendo que, abre aspas, essa crise estrutural tem sido caracterizada por uma tendência de longo prazo à queda da taxa de lucro, decorrente da concorrência capitalista, do aumento da produtividade do trabalho e do declínio da taxa de extração de mais-valia. Ou seja, agora sim a gente vê a diferença entre o que a gente está chamando de crítica da economia política da economia tradicional. E o chat ainda complementa que, abre aspas, os economistas da crítica da economia política também apontam para a crescente financiarização da economia, que eles consideram uma tentativa do capitalismo de compensar a queda da taxa de lucro. Aqui a gente até pode reclamar que é meio vago apontar que a financiarização como uma tentativa de reverter a taxa de lucro. Mas nesse contexto aqui, se a gente compara com as respostas anteriores, a gente tem que ficar satisfeito. Um ponto relevante é que aqui a resposta apresenta uma linha racional que une os elementos elencados. E como já deve ter ficado claro que o chat não é flexível, ele não é criativo, então o fato de aqui aparecer uma linha racional, mesmo com essas ressalvas, indica que essa linha racional está presente na argumentação dos autores que ele utilizou como parâmetro. Bom, então ainda que o caminho tenha sido tortuoso, finalmente nessa última resposta, a gente consegue vislumbrar o quão mais profícuo
é o campo da crítica da economia política em relação ao campo da economia tradicional. Lembrando, no entanto, que o campo da crítica da economia política é um campo bem reduzido numericamente. Muitos autores que num primeiro momento parecem inflar o campo da crítica da economia política, na verdade, adotam uma retórica radical com uma linha argumentativa bem tradicional. O melhor exemplo disso, eu até dei risada quando ele colocou, é a história de regulamentar o mercado financeiro. Essa é uma medida completamente aderida à economia tradicional que, não sei por qual motivo, apresenta uma aura meio de radical e, portanto, ele ligou ao campo da crítica da economia política. Mas então eu dou por satisfeito os nossos dois objetivos. O primeiro era enfatizar essas diferenças da economia tradicional para a crítica da economia política. E o segundo, que eu não tinha revelado no início, que era mostrar esses limites do chat. Então, em breve, a gente deve fazer um episódio discutindo sobre o possível efeito que o chat vai ter sobre geração de empregos, enfim, sobre os rumos da economia. Mas por hoje é só isso. Eu aproveito para reforçar o convite, para acompanhar os últimos episódios da nossa série sobre as grandes corporações. Mandem questões. Eu ainda estou fazendo roteiro para os próximos episódios. Eu, inclusive, estou numa fase em que eu estou estudando outras coisas, então eu não estou conseguindo dedicar de forma tão assídua, como eu consegui me dedicar, principalmente ali em abril e maio. Mas isso aí desde o início já estava meio que no meu horizonte. E logo logo eu volto a subir novos episódios de forma mais frequente. Um abraço e até a próxima.